Olá pessoal do segundo ano, hoje estamos aqui para gravar mais uma videoaula aí, né? Nossa segunda videoaula da semana 2 aí, sobre a temática urbanização e relações econômicas. Bem, para a gente iniciar a introdução desse conteúdo aí assim, é importante conhecer os três diferentes setores da economia, tá certo? Quando falamos na economia, seja de um país, de um estado, ou até mesmo de um município, né? Estamos considerando uma infinidade de trabalhos e serviços para a comunidade. Para avaliar a qualidade desse serviço, se fez necessário a divisão em subcategorias ou setores para melhor entendimento aí. Bem, temos o primeiro setor, né, o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Bom, veremos a definição de cada um aí assim. Bem, o setor primário é classificado como as atividades humanas que produzem matéria-prima, que não passam por nenhum processo de industrialização. Esse setor primário, pessoal, ele é tido como o produtor, né, o extrator de matéria-prima que conduz até a indústria, né? Os produtos produzidos nesse setor podem ser consumidos diretamente ou ainda passar por processos de beneficiamento, assim como acontece com os minérios, por exemplo, né? Esses produtos que são produzidos no setor primário ali, assim, que podem ser consumidos de imediato, seria é, agrícolas, gêneros agrícolas e também da pecuária. Esses seriam os que são consumidos inicialmente, né, diretamente. Já alguns, né, seria na extração de minérios, como por exemplo aqui que nós falamos, extrai-se o minério, né, e conduz até a indústria, né. Aí quando a extração de minério é considerada uma atividade setor primária, sua transformação e produção de metais é classificado o quê? Como o setor secundário. Já vamos definir praticamente o segundo setor aqui. Bem, o primeiro setor, né, recebe esse nome, pois foram as primeiras atividades econômicas, né, ou seja, aquelas atividades que necessárias para sobreviver, né, atividade de subsistência. Entre as diversas atividades envolvidas pelo setor primário da economia, destacamos a agricultura, a pecuária, o extrativismo. Esse extrativismo pode ser vegetal, né, extração de no que se diz respeito à vegetação, né, árvores, né, ou a mineral, né, os minérios. É possível observar que em países desenvolvidos, o setor primário assume uma menor parcela da economia da nação, enquanto os países desenvolvidos, em desenvolvimento, né, ou seja, os subdesenvolvidos, a parcela ocupada pelas atividades do setor primário é maior. É típico, né? Lembrando que esses países desenvolvidos foram os primeiros países a se industrializar, porém, é, os países em desenvolvimento foram colônia por muito tempo. Esse seria o papel deles como colônia, fornecer matéria-prima para os países desenvolvidos, para que eles, de certa forma, ali assim, é, processassem essa matéria, né, para se tornar o produto final. Depois era revendido a esses países, isso aí historicamente já acontece. E hoje, infelizmente, ainda não mudou essa política, né? Por mais que alguns países aí caminhem com relação à industrialização, estiveram a industrialização tardia, né? Por isso ainda são submissos a essa produção. E o setor primário de extração de matéria-prima ainda fique com eles. O segundo setor, né, o setor secundário, né, é entendido como o setor responsável pela transformação dos produtos do setor primário, né, agricultura, extrativismo, pecuária, e em bens de consumo, né, ou equipamentos que possam ser utilizados por esses setores. O setor secundário é um setor muito abrangente,
pois envolve desde as grandes indústrias, tais como siderúrgicas e metalúrgicas, né, que são chamadas indústrias de base, até as pequenas indústrias, tais como as de artesanato. O setor possui uma forte responsabilidade social, uma vez que gera uma quantidade significativa de empregos, tanto nas indústrias de fato como em outros setores, além de ser o setor responsável pela produção da maioria dos produtos que utilizamos no dia a dia. Esse setor, o setor secundário, é onde a matéria-prima é transformada na matéria final, né? Onde pega a matéria-prima, transforma em o quê? Em bens de consumo, né? Já o terceiro setor, né, o setor terciário, né, após produzirmos e beneficiar os produtos, né, é necessário vendê-los. E é essa a função do setor terciário da economia, né, ou seja, o comércio, né. Além do comércio, se enquadra no setor terciário os serviços de bens intangíveis, né. Os serviços são aquelas atividades que não oferecem um produto diretamente, tais como advogados e professores, né. Esses aí seriam exemplos de serviços prestados aí que entrariam nesse setor terciário aí. Em diversos países, o setor terciário ocupa grande parcela da economia, podendo chegar até 70% da economia de um país. Isso se deve à grande atividade do comércio presente, assim como à grande gama de serviços que podem ser oferecidos para a população. Esse quadrinho eu achei interessante, pessoal. Eu até coloquei aqui, a resolução dele não está muito boa, mas dá para entender um pouco aí sobre os setores da economia, né? Dá para ler sobre os setores da economia. O setor primário, os principais, as principais atividades ali que o circundam ali seria a agricultura, pecuária e o extrativismo. Lembrando que o extrativismo pode ser tanto vegetal quanto mineral, tá certo? O setor secundário ali seria a indústria, né, onde trata a matéria produzida no setor primário. E por último, o terciário, né, que seria os serviços prestados, como foi citado ali assim, o advogado, o professor, né, que prestam esses serviços, o contador também, e também comercializa os produtos que foram gerados no setor secundário. Também que essa imagem eu acho bem interessante também, né, para de certa forma ilustrar com maior facilidade para vocês aí, né, sobre o extrativismo, né? Aí tem um exemplo aqui da extrativismo de, de madeira, né? O extrativismo vegetal. Temos também as prestadoras de serviço, né? A prestação de serviço por transporte, né? O homem transporta a madeira cortada da floresta até a indústria. A indústria vai beneficiar essa madeira, né? Transformando em móveis por meio de máquinas. A partir do momento que foi transformado em imóveis, né, mais uma prestação de serviços aqui, né, do transporte, leva até o comércio, né, que chega no terceiro setor. Esse é o terceiro setor, né, que seria onde vende esses produtos fabricados na indústria, né. Então ficou claro aqui, o primeiro setor, o extrativismo, né, o segundo setor, a indústria, onde transforma matéria-prima em bens de consumo, e o terceiro é o comércio. É, o PET também traz uma reflexão interessante sobre o turismo, né? Sobre como o turismo é importante para a economia de um país, né? No Brasil, por exemplo, o turismo é importantíssimo, né? Se fôssemos classificar ali assim, ele nos setores, né? E faria parte do setor terciário da economia, também conhecido como setor de serviços, né? Que engloba, entre outras, as seguintes áreas produtoras de produtos intangíveis, como administração, arte, cultura, comércio, comunicação, educação, né? Na atualidade, as motivações para viajar relacionam-se à fruição, né, a usufruir de patrimônios culturais e ambientais, alguns pelos conhecimentos da diversidade cultural dos povos, ao lazer, a ocupação de tempo livre das viagens de negócios e participação em eventos. As viagens turísticas vêm se firmando como estilo de vida de um número cada vez maior de pessoas,
O turismo hoje envolve grande complexidade. De um lado está turistas, sua motivação e práticas sociais, e de outro tem o uso e o consumo de lugares turistificados ou em vias de turistificação, que exigem a criação de infraestruturas diversas como saneamento, segurança, equipamento de hospedagem, lazer, alimentação, meios de comunicação e transportes, artesanatos, recursos humanos. É um comércio que movimenta o setor de serviços e envolve direta e indiretamente mais de 50 tipos diferentes de empresas que lhe dá sustentação, né? Para você implementar uma rede turística, por exemplo, numa cidade, você tem que fazer todo um levantamento histórico, né? A partir do levantamento histórico, tem que criar uma infraestrutura, né? Para receber hóspedes, né? Uma parte de hotelaria também, guia, formação dos guias, né? Artesanato para vender, porque a maioria dos turistas ali querem levar alguma lembrancinha, né, dessa cidade que foi visitar e tal, para quem não foi. Aí assim, é como se fosse uma engrenagem forte, né, que acaba movimentando várias outras, né. O resultado é a construção de processos e formas espaciais características de um espaço turístico, né. Conclusão: além de fortalecer a economia do país, é sempre um aprendizado viajar, né? É muito importante aí, né? A cada vez que você viaja aí pelo Brasil mesmo, você traz consigo uma bagagem muito grande, né? Devido à nossa extensão territorial, o Brasil é muito rico em informações de paisagens, né? Tanto vegetais, de relevo, praias, né? Temos parques ecológicos fantásticos, né? E sem contar a cultura, né? O Brasil é rico em diversidade cultural também, né? Região norte, nordeste, sul, né? É sempre bom, centro-oeste, é sempre bom viajar aí pra gente conhecer. Então, resumindo aí, acabando a pandemia, né? Sempre que possível a gente tem que partir viajar, né? Sempre que possível. Viajar é bom para nossa formação, sem contar que é um relaxamento muito grande aí assim, né? Bem, pessoal, vou encerrando por aqui. Espero que tenham gostado aí. Um grande abraço. Até a próxima.